Ao vivo, olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais essa live. É um prazer ter você aqui comigo. Hoje a gente vai dar continuidade, à nossa série de 4 vídeos, os 4 pilares para ter sucesso na vida. E hoje é o nosso terceiro encontro, onde eu vou passar para você o terceiro desses pilares, tá? Deixa eu só ver a galera que já está com a gente aqui. Vamos, assim como nos últimos encontros, a intenção é fazer algo bem objetivo mesmo, não é ficar enchendo linguiça, tá? Então, se tiver que ser aqui 10 minutos ou 20 minutos, se for o suficiente para falar o que eu preciso falar, é o tempo. Se demorar mais, também não tem problema, mas só para dizer que eu não estou preocupado com o tempo, nem de ser muito longo, nem de ser muito curto. Eu vou passar o que eu preciso aqui no tempo que for preciso, tá? Então, esse é o nosso terceiro encontro, dessa série. É preciso, se você não assistiu nenhum dos 3, que você assista, porque é uma sequência, tá? Isso que a gente está conversando aqui é uma sequência. Então, os 4 pilares, o primeiro é realmente o primeiro, na minha concepção, O primeiro é realmente o primeiro, o segundo é realmente o segundo, e esse terceiro é realmente o terceiro. Então, se você caiu de paraquedas aqui, não tem problema, você pode assistir, mas pode ser que fique faltando alguma coisa ali, porque você não pegou o início, não tem a base, tá? Então, só para dar uma pincelada, o nosso primeiro encontro aqui, o primeiro pilar, Primeiro, antes de falar do primeiro pilar, o que é o sucesso, que eu estou me referindo aqui? É alcançar algo importante para você. Simplesmente isso. Sucesso para mim pode ser uma coisa, para você outra coisa. Então, passar em um concurso, ter um negócio, enfim, construir alguma coisa importante, tá certo? Isso é a base, isso que a gente está conversando aqui é a base para absolutamente qualquer coisa. E eu estou tendo aqui como referência, esses 2 caiar de livro, como a gente diz aqui em Minas, pelo menos, quando algo é muito grande, esses caiar de livro. Por exemplo, esse aqui do Tony Robbins, é um livro de mais de 700 páginas, que é o Desperte Seu Gigante Interior. O que a gente vai conversar hoje é baseado especialmente nesse livro aqui, e também esse aqui, As 16 Leis de Sucesso, que é uma versão moderna do livro A Lei do Triunfo, tá? Então, o primeiro pilar que a gente conversou foi saber precisamente o que quer. Essa é a primeira coisa, saber detalhadamente, precisamente. Se você não sabe isso, essa é a primeira coisa. E se eu tenho dificuldade com isso, assiste lá esse primeiro. E o segundo é decidir. Decidir. Inclusive, essa questão de decidir, gente, é tão importante que amanhã eu fiz um vídeo específico para falar sobre isso também. Porque, é preciso isso, sabe? E se você não assistiu, assiste lá essa segunda live também, tá? Que a gente fez semana passada. Hoje nós vamos conversar sobre o terceiro. E qual que é esse terceiro pilar? O terceiro pilar é você ter uma mentalidade de sucesso. A mentalidade de sucesso. Então, se você já acompanha aqui, você sabe a importância da mentalidade e tal. Ela é com certeza muito importante. A gente vai falar aqui hoje sobre crenças, mas antes da mentalidade tem essas outras coisas, tá? Antes da mentalidade tem essas outras 2 coisas. Mas beleza, decidir, sei o que quero, decidir, mentalidade de sucesso. O que é isso? O que é a mentalidade de sucesso, A maioria de nós é mais fácil de identificar com a mentalidade do fracasso. Tem a mentalidade de sucesso e a mentalidade do fracasso. E o que é a mentalidade do fracasso? É quando você quer fazer uma coisa e tem ali aquela vozinha, falando que você não pode, que você não consegue, que aquilo não é para você, que é muito difícil. Enfim, aquelas vozinhas sabotadoras que fazem procrastinar, que fazem desistir. Isso é uma mentalidade de fracasso. Você quer fazer uma coisa, mas a sua mente está meio que te puxando para trás. E o oposto disso é uma mentalidade de sucesso. É a mentalidade que te empurra para frente. Basicamente, para a gente ter sucesso em absolutamente qualquer coisa, eu particularmente acredito nisso, que é
A pessoa que tem e a pessoa que não tem é porque a pessoa que tem faz a coisa de um jeito, a pessoa que não tem faz a coisa de outro jeito. Basicamente isso. Só que as pessoas fazem as coisas de jeito diferente porque elas pensam de um jeito diferente, porque a mente delas é diferente. Então, em vez de querer mudar as ações, se eu tenho a mentalidade de um jeito e eu quero mudar só a ação, é complicado. Então, o interessante é mudar a mentalidade. E aí, para se ter, antes de falar o para se ter, né? Basicamente, uma mentalidade de sucesso, ela está construída dentro de 4 pilares. Então, são um pilar dentro de outros, né? Para construir uma mentalidade de sucesso, são basicamente 4 coisas que você precisa pensar. Basicamente 4 coisas. A primeira e aí isso aqui também numa sequência, tá? A primeira numa sequência. A primeira é: eu posso fazer isso. Eu posso. Eu posso no sentido de não é errado, tá? Presta muita atenção nisso aqui, gente. Presta atenção. Uma primeira coisa que impede as pessoas de conseguir uma coisa é porque inconscientemente, né, na mente subconsciente dela, ela acha que aquilo é errado, ou que o resultado que ela vai ter daquilo é errado, né? A gente conversa bastante aqui sobre crenças limitantes, isso aí especificamente quando tem questões financeiras, aí que acontece demais mesmo, né? Então, por exemplo, a pessoa ela quer criar um negócio e aquele negócio tem tudo para, tipo assim, para a pessoa ficar milionário, bilionário. Beleza. Só que a pessoa não tem nenhum bloqueio quanto ao negócio. Ela não acha que ter um negócio é errado, mas ela acha que ser milionário é errado, por exemplo. E se ela achar que aquilo é errado, que ela não pode fazer aquilo, nesse sentido, de que é pecado, por exemplo, essa é a primeira mentalidade de fracasso. Isso é errado. Então, para se ter uma mentalidade do sucesso, o primeiro desses pilares dessa mentalidade é: eu posso fazer isso que eu quero. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado com isso que eu quero. Eu posso. Eu posso. A segunda coisa, além do eu posso, aí é o eu consigo. Eu consigo. E aí já é a crença de capacidade. Beleza, eu acho que não tem nada de errado com isso aqui. Só que aí eu acho que eu quero isso aqui, mas eu acho que eu não sou bom bastante. Eu acho que isso aqui não... Sabe, isso aqui é mais do que eu sou capaz de fazer. Também não vai funcionar. Se você tiver isso na sua mente, isso é uma característica também da mentalidade de fracasso. Então, se você acha que pode fazer isso, né, que não é errado, a segunda é poder no sentido de capacidade. Eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo. Segundo pilar de uma mentalidade de sucesso. Eu consigo fazer isso. O terceiro, que na maioria das vezes é o mais escondido de todos, é sobre a questão do merecimento. Sobre a questão do merecimento. Isso aqui, para quem já acompanha aqui já sabe, eu já falei isso N vezes, mas uma coisa que atrapalhava demais, né, minha vida era a questão do não merecimento, né? Especialmente nos negócios que eu já tive, né? O negócio começava a ir bem, só que eu achava que eu não merecia que aquilo fosse bem. Eu não sabia disso na época, né? E aí do nada eu desistia, eu parava. Eu lembro uma vez que eu tinha um trabalho aqui excelente nessa época eu trabalhava com instalação de câmeras de segurança, alarme, esse tipo de coisa, e eu simplesmente não fui. Eu tinha lá o trabalho, estava tudo certo, eu não fui. Na época eu fiquei assim, gente, por que eu não fui? E hoje eu sei que era a questão do merecimento, né? E quando eu fazia um trabalho, né, que me rendia muito, eu dava um jeito de me livrar daquele dinheiro ali o mais rápido possível. Por quê? Falta de merecimento. Não me achava merecedor. Então, o terceiro pilar, né, da mentalidade de sucesso é eu mereço, tá? Eu posso no sentido de não tem problema, eu consigo no sentido de capacidade e eu mereço, realmente no sentido de merecimento. E aí existe um quarto aqui que é o ápice, né?
esse quarto pilar de uma mentalidade de sucesso é o ápice, que é o eu sou isso. É o que a gente chama de uma crença de identidade. É antes de você ser algo, você já sentir que é. Aí, para quem já acompanha aqui o que a gente conversa sobre a lei da atração, é exatamente isso, né? Por exemplo, né? Eu desejo ser um empresário de sucesso. A mentalidade, esse quarto pilar da mentalidade de sucesso é: antes de eu ser, eu sou. Antes de eu ser, efetivamente, eu sinto que sou. Tá? Gente, deixa eu explicar uma coisa. Esses encontros que a gente está fazendo aqui, é óbvio, só pelo o tamanho dos livros que eu mostrei aqui para vocês, né? Não dá para aprofundar em absolutamente tudo disso aqui. Isso aqui são pilares, tá? O que especialmente eu quero que você consiga aqui com essa série mesmo de vídeos? É saber aonde que está o seu problema, sabe? Se o problema, né? Obviamente, se você quer ter sucesso em alguma coisa e não está conseguindo. Será que é no primeiro? Será que é no segundo? Será que é no terceiro? E aí, dentro disso, é preciso fazer um trabalho aí, né? É impossível falar, por exemplo, absolutamente tudo sobre mentalidade de sucesso aqui em 20 minutos, meia hora. Não tem como, tá? Eu estou passando aqui os pilares. Então, o nosso terceiro pilar é ter uma mentalidade de sucesso. E o que é ter uma mentalidade de sucesso? É você achar que você pode ter ou fazer isso que você quer, que você consegue, que você merece e, por último, que é o melhor possível, que a crença de identidade é o eu sou isso, mesmo antes de ser. Tá certo? Beleza, Fabrício, mas como que eu crio uma mentalidade de sucesso? Né? Como que eu crio? E olha, gente, como eu estou dizendo, não dá para entrar profundamente nisso aqui porque é um assunto muito amplo, mas basicamente você precisa colocar novas informações na sua mente. E isso, uma das formas mais eficientes de fazer isso é através de afirmações, de afirmações, que a gente conversa aqui. Tem as mensagens subliminares também, que você precisa ouvir e ver coisas diferentes. Né? Por quê? Se você tem o que eu falei aqui no começo, de uma mentalidade de fracasso, ou seja, de que vai fazer uma coisa e já acha que aquilo vai dar errado, e eu não confio na minha capacidade, não é por nada isso. Né? Você não nasceu com isso. Isso foi a partir de coisas que você foi vendo, ouvindo, talvez o pai, ou a mãe, ou a televisão, foi vendo, ouvindo, tal. E aí aquilo entrou na sua mente e você se identificou com aquilo. Mas isso pode ser mudado, isso pode ser reprogramado. Né? Existem N técnicas para isso, mas você precisa entender o princípio. Né? O princípio você precisa ouvir, ver coisas diferentes. Então, por exemplo, no caso de uma afirmação, né, com relação aqui a merecimento, né, se você repetir consistentemente eu sou merecedor, e você repete isso constantemente, com o tempo a sua mente aceita isso. Né? No meu caso aqui, eu converso mais com você sobre afirmações, que é transformar uma afirmação em uma pergunta, que aí seria: por que eu me sinto tão merecedor? Né? Tem vídeos aí no canal onde eu explico, né, por que funciona melhor, na minha visão, as afirmações. Tem o guia Reprograme Sua Mente também. Então, basicamente é isso. Você pode usar a técnica que for, tá? A técnica que for, mas presta muita atenção no que eu estou falando. Se a sua mentalidade for essa mentalidade voltada para fracasso, dificilmente você vai você vai conseguir ir para o próximo pilar, que a gente vai conversar na semana que vem. Isso precisa ser trabalhado, independente do como, tá? Para quem já sabe aqui, né, eu tenho uma ferramenta que são as reprogramações subliminares, que usa de áudios subliminares para eliminar do subconsciente esse lixo, que a gente recebe, especialmente quando criança, a maioria de nós, colocando novas informações. Por quê? Muitas vezes a resistência é tão forte que a gente não consegue afirmar algo diferente. Né? Então, por exemplo,
boa parte das pessoas sabem que se você afirmar consistentemente que você é uma pessoa próspera, você se torna. Boa parte das pessoas sabem disso. Só que às vezes o bloqueio para ela falar isso é tão forte que ela não consegue falar. E no caso das questões subliminares, das mensagens subliminares, é particularmente a forma mais fácil e rápida que eu conheço de resolver isso. Tem os links aqui embaixo se você quiser conhecer, tá certo? Mas independente de você usar esse método, né, que é o método que eu disponibilizo aqui, ou não, o que precisa ficar claro é preciso mudar a mentalidade. Se você se identifica com isso que eu falei, eu vou fazer uma coisa e acho que eu não consigo, eu acho que eu não mereço, assim, é preciso ser resolvido esse terceiro pilar, tá certo? Fez sentido isso que eu conversei com vocês aqui? Coloque para mim se fez sentido isso aqui que eu conversei com vocês. Então, olha só, fazer sentido é o primeiro passo, né? É ótimo que faça sentido, mas tem que ser além do fazer sentido, né? Só fazer sentido não vai resolver a questão, tá? Assim, presta muita atenção nisso que a gente conversou aqui. Se a sua mentalidade estiver voltada para o fracasso, esse é o terceiro pilar. Se você achar que você não pode, que você não consegue, que você não merece, beira o impossível de você conseguir alcançar o que você quer. Porque isso vai impedir as suas ações, tá? Boa parte das pessoas, elas, por exemplo, elas me procuram sobre procrastinação. Poxa, Fabrício, eu procrastino, eu não termino nada e tal. Mas isso é só o efeito, não é a causa, né? Na maioria das vezes, a causa da procrastinação, a causa da desistência, são essas crenças, né? Se você achar que você não merece, por exemplo, você vai procrastinar ou fazer qualquer outra coisa para não terminar aquilo, tá certo? Então, fico feliz que tenha feito sentido, mas não pare só no fazer sentido e, enfim, use de alguma forma para eliminar isso. Eu estou dizendo aqui, tem, né, a forma que eu usei para mim, né, que são as questões das subliminares, mas existem N outras formas de fazer isso. O importante é você saber que é preciso fazer isso. Tá certo? Gente, foi ótimo para mim estar com vocês aqui. Olha aí, como eu falei, ia ser realmente mais enxuto assim, no tempo que a gente precisa, cerca de 20 minutos. Maravilhoso, a intenção não é ficar aqui o tempo inteiro. Na semana que vem a gente tem o quarto e último encontro sobre esse tema, né? Então, se você desejar e puder estar aqui, né, e se esse assunto realmente for interessante para você, esteja aqui na semana que vem, às 8 da noite, para a gente conversar sobre o quarto desses 4 pilares para o sucesso. Tá certo? É isso. Forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.